Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador, em pleno domingo de carnaval. Mas hoje nosso bloco é Unidos com Jesus, né? Através das histórias de Dona Amélia Rodrigues. A cola tá aí, ó. Tá passando mascadinho. Vamos, vem. Histórias de Jesus, por Amélia Rodrigues. Tá aí. A apresentação, eu que vos falo. E para variar, já estou olhando para a esquerda, extrema direita, mas não, acho que é aqui, mais ou menos. Tema de hoje, a severa litania. Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Senhor Jesus, por continuar conosco sempre, mesmo quando às vezes nós nos afastamos dos seus ensinamentos ou os distorcemos, mas a responsabilidade é nossa. Sabemos isso, pelo menos, Senhor. Nós já deveríamos saber. Dá-nos força, Senhor, luz e entendimento para errar menos. E que o amor de Mãe Maria e o amor de Jesus possam nos envolver a todos em muita paz. Graças a Deus. Como você está se sentindo hoje? Pergunta número 1. Oi, Juliana, tudo bem? Como você está se sentindo hoje? Pergunta 2. A água está por aí? Porque, olha, tá calor, hein? Ainda. Hoje está ventando aqui no Rio de Janeiro. Eba! E graças a Deus, tem nenhum ruído de carnaval. E olha que eu moro perto da comunidade de Salgueiro, que tem escola de samba e tudo. Mas está tudo tranquilo. Graças a Deus. Então, nós hoje vamos fazer um cadinho diferente. Porque normalmente, como é que a gente faz aqui, né? Opa! A Lua, que é a pitbull da vizinha, está se sentindo solitária, começou a uivar. Tadinha de Lu, você não está sozinha não, querida. Então, normalmente a gente lê a história, depois volta nos pontos principais. Vai ser um bocadinho diferente hoje, né? Existem uns conceitos para colocar, para a gente relembrar. Depois a gente lê a história e volta nos pedaços, ok? E como a história é longa, vamos embora. Já começamos pelo título. A severa litania. O que é litania? Litania tem como sinônimo canção, cantiga. Além disso, a gente tem que pensar em uma coisa muito importante para todos nós: hipocrisia.
Cadê meu anexo? Está aqui. Hipocrisia. Nossa, hipócrita. Jesus falava isso, hipócrita. Nossa. A gente pensa que Jesus era sempre assim, paz, né? Tá tudo bem. Não era só isso, não. Ele tinha que puxar as orelhas e puxava feio. E ele vai tocar nisso aqui: hipocrisia, fingimento, falsidade, fingir sentimentos, crenças, virtudes, que na realidade não possui. Vem do grego hipocrisia, com HY, POKRISI, com acento A, que é associado ao verbo hipócrita, como hipócrites. Hipócrites. HYPOKRIT, acento não é, né? S. Hipo significa debaixo. Crinain, tomar um rumo. Na antiguidade, era a representação no teatro dos atores que usavam máscaras de acordo com o papel que representava em uma peça. Evoluiu, a gente pegou essa ideia, ficou relacionado ao comportamento do indivíduo que finge e pretende ser alguém diferente do que realmente é. Né? Falsidade, cinismo, dissimulação. E no Antigo Testamento, hipócritas eram pessoas impuras, aquelas que se afastaram de Deus. Tá? Outra coisa que a gente tem que relembrar tem que beber água devagar para não ficar com soluço. Já pensou, Mico? Outro conceito que a gente tem que relembrar. Fariseus. Gente, fariseu era mais um, né? Digamos, embora ligados ao templo, politicamente falando, presentes ali, né? Na época de Jesus, eles eram muito antigos, eles eram considerados pelo povo como puros. Eles chegaram ao ponto de criar uma tradição oral da Torá e que tinha tanta força quanto a escrita. E viviam perturbando Jesus, né? Conhecidos pela observância rígida, não apenas da lei escrita, mas da tradição oral. E foram eles que criaram. Interpretaram lá e, pimba, começaram a colocar isso no meio, e o povo que lute é sobre isso e tudo bem. Enfatizavam ao máximo a importância do dízimo e a observância das leis do sábado, as leis sabáticas. Gente, um exemplo, se a pessoa tivesse com a garganta inflamada, naquela época a pessoa fazia gargarejo com vinagre. Se isso acontecesse num sábado, ela podia até beber o vinagre, mas gargarejar não, porque isso era considerado trabalho, e sábado ninguém fazia nada. Continuamos com as criaturas. Jogavam sobre o povo uma carga de religiosidade que nem eles mesmos eram capazes de cumprir. Ok? Então, agora nós vamos para a história de hoje. A severa litania, ou seja, uma canção severa, né? Bronca. Jesus dando bronca. E Dona Amélia Rodrigues vai falando assim, o seu maiúsculo, que é de Jesus, era um estranho poder. Toda a força, porém, da sua mensagem encontrava-se no exemplo da vivência de que ele deu mostra, seguido com fidelidade pelos que o amavam. Qual é a força que a mensagem de Jesus tem na nossa vida? Nós já somos fiéis ou estamos em processo de fidelidade a Jesus? Né? Nós somos chamados de novo
para perto dele. Nós o chamamos de mestre querido, o príncipe da paz, irmão mais velho, né? Mas a gente é fiel a ele? Ou estamos em processo? Acho que estamos em processo, né? A urdidura da frase, sem qualquer retoque, falou, está falado. Penetrando no âmago da questão que deveria ser examinada, refletia em Jesus a sua procedência, a sua sabedoria. Vamos lembrar que o Senhor Jesus, que veio 1.300 anos depois de Moisés, que era para o povo já tinha dado assim uma amadurecida, é um espírito, gente, que Emmanuel fala, cuja história espiritual se perde na poeira dos sóis. Quando o sol acaba, a matéria toda do sol vai embora, de alguma forma, né? Porque ele passa a ser uma estrela, se encolhe e tal. Acontece alguns fenômenos, agora está me fugindo o nome, mas ele apaga. Dos sóis é no plural. Gente, o nosso, uns 5 bilhões e uns trocados. Se você já pegar mais uns 6 desses, só 6, já que no universo são 300 bilhões de estrelas. Se você pegar só 6, né, com esse mesmo tempo, já dá 30, 6 vezes 5, 30 bilhões de anos de existência. Então, é claro que ele já atingiu, né, o máximo, né, já chegou lá, escala espírita, espírito puro, mente médium de Deus, porque estava intermediário entre Deus e nós. Então, já chegou lá e falou, está falado. Continua a dona Amélia Rodrigues nos dizendo assim: nunca derivava o pensamento, jamais divagava, procurando a sobriedade. Estou ajeitando aqui o ventilador para cima de mim, que está calor ainda. Ah, melhorou. Jamais divagava, procurando a sobriedade verbal sem escassez, nunca a prolixidade confusa, utilizando verdadeiros apotegmas. Eu esqueci de ver o que era apotegma. Mas algum dia nós seremos assim, né? Eu sou uma que falo mais que pobre na chuva, cujo guarda-chuva vira assim e joga fora. Pois é. Recorrendo ao discurso dialético, propunha a tese e comentava, utilizando da antítese para robustecer o ensinamento. Sabe, tudo que Jesus falava, a forma de linguagem que Jesus usava. Pedagogia. Colocava a ideia, discutia, mostrava a ideia com símbolos que todo mundo podia entender, e a antítese é o contrário, né? Vocês estão fazendo isso? Pois é. Ao contrário daquilo que as pessoas faziam, colocava a ideia. Agredido pela astúcia dos fariseus, olha eles aí, mediante as inquirições habilmente formuladas para o confundir ou comprometer, sem fugir à proposta, mesmo desonesta, ele devolvia a indagação, facultando ao interlocutor responder-se. Essa técnica revelava a sua compaixão pelos infelizes, permitindo-os despertar para as realidades que buscavam ignorar. Aí um dia chegaram para Jesus, né? Com uma moeda, lembram? É lícito pagar-se o tributo? Eu tinha mais ou menos separado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui. A gente conhece como dai a César o que é de César, né? Porque é lícito pagar-se o tributo? Inquiriram astuciosamente. E ele, pulcro e honrado, redarguiu tomando uma moeda. Que vedes? Aí fiz de César, o César que mandava naquela época. Dá então a César o que é de César, concluiu fundamentando nas palavras
fundamentado nas palavras do interrogante. E aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec colocou para nós, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, os fariseus, ou seja, já tinham vindo falar com Jesus, Jesus já tinha conversado com eles saíram, voltaram. Mas antes de voltar, um momentinho, gente. Antes de voltar, fizeram um conchavo ali. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram, então, seus discípulos, ou seja, discípulos dos fariseus, em companhia dos herodianos, soldados de Herodes, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Porque eles já levaram o soldado. E qualquer resposta de Jesus que desse ali, preso na hora. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido, porque era uma afronta para os judeus pagar o imposto. É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Já estavam ali. Olha a hipocrisia. Eles sabiam que tinha que pagar. Mas se Jesus fala, não paga, preso na hora. Se ele fala, paga, os judeus em cima dele. E aí? Jesus, porém, perdão, que lhes conhecia a malícia, respondeu: hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E, tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta, e deixando-o se retiraram. E pior que foi puxão de orelha, vocês não estão fazendo nada para Deus? Paga lá o imposto, mas, vocês, em relação a Deus, vocês estão devendo. Indiretamente foi isso, né? Vamos lá. Jesus, que lhes conhecia a malícia, segundo Kardec, comentando esse trecho, né, de Mateus, isso está em Mateus 22, 15 a 22, Marcos 12, 13 a 17. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com dizer que a cada um seja dado o que é devido. E é claro que a gente sempre tira algo a mais, como Kardec fala. Não é pensa fora da caixinha. Um princípio geral, resumido sob a forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Ele sempre fazia isso, Jesus. É consequente daquele, a gente fazer aos outros como queríamos que os outros fizessem conosco. Condena todo o prejuízo material e moral que possa causar a outra em toda a postergação de seus interesses. Respeitar os direitos dos outros como a gente quer que os nossos sejam respeitados. Bem, continuemos aqui com Dona Amélia Rodrigues. Não poucas vezes o fato se repetiria, com certeza. Volta e meia os fariseus iam lá para pegar Jesus. Gente, realiza. Vamos lembrar de exilados de capela? Mas o que exilados de capela tem a ver com isso? Tudo. Por quê? Quando os espíritos foram convidados a te retirar, né? Foram saídos de um dos planetas que orbita, está lá nessa constelação de Cabra, o Cocheiro, né? E foram, a Terra estava aqui, os homens saindo da idade das cavernas, os primeiros grupos se formando,
eles viriam para cá. Mas Jesus os recebeu antes na espiritualidade, dizendo que iria conversar com eles, iria descer e tal. Ok. Quando eles reencarnaram aqui, um dos grupos foram os judeus. Olha aí. E esses espíritos que estiveram cara a cara com Jesus, na espiritualidade, depois, de novo, entre eles, achavam que sabiam mais do que ele. Vamos lá. Sua palavra era aragem abençoada e refrescante que perpassava, adentrando-se pelos poros do sentimento. Outras vezes, alteava-se vibrante, verberando o erro, o crime, como vento forte que afasta os miasmas da atmosfera e purifica o tempo. E aí a gente lembra, Jesus chicoteou, virou mesa. Gente, menos. Estava assim de guarda no templo. Ele deve ter dado bronca e que sabia que a história toda ia se espalhar por ali. Fora os guardas do templo, os guardas, do lado do templo havia um quartel. Ele ia falar qualquer coisa, ele vá. E não estava na hora. Ele não usou chicote, sai escoteando, derrubando mesa, xingando, mas nada disso. Ele deu uma senhora bronca. Né? Mas derrubar a mesa de cambista, que isso, gente? Ele não é o príncipe da paz? O que é isso? Vamos pensar, né? Quando o seu silêncio selava-lhe os lábios, um murmúrio de esperanças levantava-se discreto nas vagas aéreas, iluminando a melancolia das horas com as suaves claridades do seu amor sem limite. Porque penetrasse o cerne, a meiuca ali, das necessidades humanas, o seu era sempre o verbo da misericórdia e da compaixão, aplicado como bálsamo nas feridas abertas das aflições prementes, facultando alegrias por vindouras. Não é à toa que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, é Bem-aventurados os aflitos, que é maior de todo o livro, e logo depois, capítulo 6, o Cristo Consolador. Nunca se detinha em frivolidades ou escavava os abismos das almas, aprofundando dores. Quando se referia às coisas simples do dia a dia, fazia-as fulgurar como arquipélagos sidéreos, jamais ultrapassados, nunca mais esquecidos. Nós nunca esquecemos as palavras de Jesus. E Kardec, na sua sabedoria, pegou o importante, mais de um evangelista falando, e os pontos principais. Vestia o pensamento sem os atavios das superficialidades. Todavia, seus conceitos jamais foram superados, seja na beleza da forma e poesia, ou na profundidade da ideia. A gente, quando estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, quando estuda, pega o Novo Testamento e tal, a gente repara nisso, nessa beleza. Imagina Jesus, naquela época, sociedade de cabeça para baixo, é assim que eu digo, dividida, não é nem de cabeça para baixo, dividida em duas partes. Romanos com dinheiro, judeus com dinheiro e povão. E ele veio para o povão. E o povão era povão mesmo, era ralé. Os que tinham perdido tudo. Tem um nome, agora esqueci, que uma história que a gente já viu dela, os Arhem Aretz, eu acho, em que eram aqueles que, de repente, os romanos pegavam tudo, ou então por intricas e futricas lá do templo, o cara perdia tudo, ia para o meio da rua, virava a população de rua, né? Os ladrões, prostitutas, enfermos, de tudo quanto é jeito, hanseníase, idiotia, problemas mentais sérios, obsessão assim. E ele lá. E falando com simplicidade, com clareza. E é essa simplicidade e essa clareza que chegou para a gente até hoje. E ela fala a beleza disso.
falava muito em poucas palavras. Como o verbo em luz entreteceu as mais resistentes considerações em torno da vida, consubstanciando os valores transcendentes para que a criatura pudesse superar-se, sublimando as aspirações e fruindo a paz. Então, os ensinamentos de Jesus são para a nossa reforma íntima, mas somos nós que temos que fazer. Não adianta querer terceirizar a reforma íntima, porque não vai conseguir, não. Pode enrolar, não vai conseguir. Somos nós. Ah, porque eu cuidei de fulano, ciclano e beltrano, legal. Você fez tudo para os outros, de repente, no lugar dos outros, tentou resolver o problema dos outros, esqueceu de você? Ninguém vai te perguntar, e aí, resolveu o problema de fulano lá? Não. Como você reagiu, como você agiu, se você ajudou. Mas não vai ficar pegando o peso dos outros para as suas costas, porque ninguém vai querer desse peso, não. Quer saber o que você fez com a sua própria vida. Legou-nos a técnica do amor mediante a palavra de bondosa diretriz. Vinde a mim, todos vós que estáis sofridos e tal. As ocasiões faziam-se propícias para que os adversários da paz tentassem perturbá-lo. Convidado a um banquete, o mestre aqueceu e sentou-se à mesa para escândalo do anfitrião, que não o viu lavar-se. Isso estava na Torá, você tinha que se higienizar antes de começar a comer. Mas aí, sem perturbar-se, o puro esclareceu. Limpais, de novo, né, nossos queridos amigos, né, fariseus. Limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Insensatos, lá vem, ó, puxão de orelha. Porventura, quem fez o exterior não fez também o interior? Dai em esmolas o que está no copo e no prato, e eis que todas as coisas vos são limpas. Ou seja, para de perturbar os outros, vai ajudar. De forma alguma compactuava com as conveniências sociais advindas da pusilanimidade, covardia, por considerar a vida integral, sem as ardilosas injunções do engodo terreno. Ele sabia que todos nós somos espíritos imortais. E ele tentou não, ele fez de tudo quanto pôde, e faz ainda, para a gente, como espírito imortal que somos, melhorar a nossa trajetória, para conquistar a própria felicidade. Valorizando o espírito eterno, buscava sempre retirá-lo do anestésico da ilusão. Não obstante, compreendia o caído e atormentado, soerguendo-nos com o estímulo da esperança. Vai, não tornes a pecar, para que não te aconteça coisas pior. Pecar é erro, né? Ninguém te julgou, mulher, ninguém te julgou, também não vou te julgar, não. Vai. O hipócrita é gerador de incontáveis males para si mesmo e para os outros, fomentando prejuízos e desequilíbrios na economia sociomoral da Terra. Terapeuta excepcional, Jesus foi severo para com eles, que não entenderiam outra linguagem. Dedicou-lhes, por isso mesmo, a trágica litania dos ais, que ainda repercute na acústica do mundo e que os incursos procuram não ouvir. Ou seja, os que agem como ele deu a bronca aqui. Ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças e desprezais a justiça e o amor de Deus. Dízimo era obrigatório, de tudo, porque era um conchavo que fez com Deus. Eu dou o dízimo, ele segura minha onda, me protege, nas batalhas eu ganho. No entanto, o dízimo deveria ser voltado para as viúvas e os órfãos. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitirdes aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais das primeiras cadeiras das sinagogas e das saudações das ruas. Ai de vós, porque sois semelhantes aos túmulos, que não aparecem, sobre os quais andam os homens sem o saberem.
Nossa. Não havia impiedade na voz, antes compaixão no sentimento. E por que se apresentasse, falsamente incluído, pressupondo-se melhor, reagiu um doutor da lei, crendo-se insultado, embora não fugindo à regra. Doutor da lei, aquele que, né, estudava a Torá profundamente e tal. Saulo era um doutor da lei. Tinha profundos conhecimentos. Nicodemos também. E aí? Sem o temer, prosseguiu o Senhor. Ai de vós também, doutores da lei, porque carregais os homens com fardos difíceis de suportar, enquanto sequer com um dedo vosso os tocais. Ai de vós, porque erigis os túmulos dos profetas que vossos pais mataram. Assim dais testemunho e consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós lhes erigis os túmulos. Ai de vós, doutores da lei, porque tirastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes no conhecimento perfeito e impedistes aos que eles entravam. Ou seja, na hora de pregar lá no culto, gente, quem disse que alguém entendia alguma coisa? Porque era permitido. Primeiro o subsacerdote falavam lá, e depois era aberto a alguém que podia falar. Teve um dia que Jesus chegou lá, pegou um trecho de Isaías e se identificou como Messias. Quase que o templo veio abaixo. Né? Porque, né, pegaram Jesus, tentaram matar Jesus. Tá bom. A triste melodia provocou-lhes a ira, armando-lhes a consciência entenebrida para calar aquela voz. A trama contra a verdade corporificou-se e prossegue até hoje, ainda dominando por enquanto, fazendo vítimas, porém, aos seus samanazes vitimando. E vão responder. Última frase do último artigo, do último inciso do Código Penal da vida futura. A cada um segundo as suas obras. Ponto. Prometem o que não possuem e aparentam o que não são, na vergonhosa fragilidade do lodo carnal em que transitam fatos, sem poderem fugir à noite do túmulo, nem à madrugada do amanhecer. Vão desencarnar. Na hora que botar o pé do outro lado, como a gente diria aqui no Rio de Janeiro, o bicho vai pegar. Pega a visão. Não vai prestar. Não vai prestar. E não é castigo de Deus, não, é consequência. A litania dos ais permanece severa, verberando a mentira e concitando o homem à renovação enquanto é tempo, porque logo mais já será tarde demais. Um alerta para a gente aproveitar o nosso tempo, hein? O de Jesus era, sim, um estranho poder, a verdade. Tanto que um dia ele se colocou como caminho, verdade e vida, ou o caminho para a verdade e a vida. E aí, agora que a gente já leu tudo, vamos raciocinar sobre esses ais todos. São muito mais do que esses que Dona Amélia colocou em termos de quantidade. Desse livro aqui que a gente já conversou às quartas-feiras, O Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati, tá? E no capítulo, é o Evangelho de Mateus, né? Então, capítulo 23, Jesus censura os escribas e os fariseus. Né? Os fariseus, gente, vem. É numa casta muito antiga. Né? Quando ele fala assim, diz, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Mas Eliseu Rigonati nos fala o seguinte: aos poucos as leis espirituais foram esquecidas e substituídas por um sistema de práticas exteriores em que não
transparecia mais o antigo espírito religioso. Os escribas e fariseus, encarregados de zelarem pela lei, isto é, pela religião de Moisés, moldaram-na de acordo com as suas conveniências, de sorte que a lei existia para os outros, e não para eles. Né? E Eliseu Rigonati nos avisa, é mister que os espíritas vigiem sem cessar, e zelem muito bem pela doutrina espírita, a fim de que ela prossiga sempre iluminando as consciências e purificando os corações segundo o Evangelho, jamais deixando que nela se imiscuam práticas que lhe alterem a pureza e a simplicidade primitivas. Aí ele vem falando sobre os fariseus. Observai, pois, e fazei tudo quanto eles vos disserem, porém não obreis segundo a prática das suas ações, o que dizem e não fazem. Porque atam cargas pesadas e incomportáveis, e as põem sobre os ombros dos homens, mas nem com seu dedo as querem mover. E fazem todas as suas obras para serem vistos dos homens, por isso trazem as suas largas tiras de pergaminho e grandes franjas, porque havia um tipo de roupa que os identificava, né? Como sendo puro, como seguidor da lei, e nananana. E aí Eliseu Rigonati fala assim, o homem verdadeiramente religioso traz por único distintivo um coração puro e uma consciência tranquila. Tolera o modo de pensar dos outros, por não se julgar o único detentor da verdade. Cultiva a pureza de pensamentos, de palavras e de atos. Exteriormente não usa distintivos, nem fardamentos ou vestes que indiquem a religião que professa. Então, na doutrina espírita, não tem cor especial, não tem roupa especial, não tem nada especial. Vamos trabalhar com a roupa que a gente tem e tudo bem, vamos embora. Não tem uniforme, não tem um monte de coisa. E ele fala aqui, ele começa a falar, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fechais o reino dos céus diante dos homens, pois nem vós entrais, nem os que entrariam deixais entrar. Ninguém entendia nada do que eles falavam, e eles ficavam ali. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, fazendo largas orações. Por isso levareis um juízo mais rigoroso, porque as pessoas pagavam. Faziam doações. Todas as religiões têm seus escribas e fariseus hipócritas, que fecham a porta dos céus a si e aos outros. São aqueles que, vivendo em completo desacordo com a doutrina que professam e pregam, contribuem para que a descrença se espalhe entre os homens, fazendo da religião um meio de explorar o próximo e não o de encaminhá-lo para Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra, por fazerdes um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis em dobro mais digno do inferno do que vós. E aqui Eliseu nos lembra, a gente não, a doutrina espírita não vai na porta dos outros e fala assim, bom dia, boa tarde, eu teria um tempo para ouvir a palavra de Kardec? Primeiro, não é de Kardec, é Jesus. Não é kardecismo, é doutrina dos espíritos, ou espiritismo, ou doutrina espírita. Não é kardecismo. O espírita não fica enchendo a paciência dos outros para se tornar espírita. Se quiser saber, a gente fala. Ah, você vai ser espírita? Ah, posso ir, claro, vamos comigo, pronto. Se a pessoa quiser ir, vai. Se ela não quiser ir, não vai. Tudo bem. É sobre isso e tudo bem. Respeito o livre-arbítrio de cada um. Né? Então, ai de vós, condutores cegos, que dizeis, todo que jura pelo templo isto não é nada, mas o que jurar pelo ouro do templo fica obrigado ao que jurou. Você bota lá o dinheiro, era muito interessante. Por exemplo, um filho, para honrar os pais, ia até o templo, fazia um sacrifício em nome dos pais e pronto. Ele podia até bater nos pais em casa, mas não estava tudo resolvido. Já não tinha feito o sacrifício lá? Não tem coisas acontecendo parecidas com essas? Tem, né? Estultos e cegos, pois qual é mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro?
E todo o que jurar pelo altar, isso não é nada, mas qualquer que jurar pela oferenda que está sobre ele, está obrigado ao que jurou. Cegos, pois qual é mais, a oferenda ou o altar que satisfica a oferenda? Aquele, pois, que jura pelo altar, jura por ele e por tudo quanto sobre ele está. E todo o que jurar pelo templo, jura por ele e pelo que habita nele. E o que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. E Eliseu vai explicando que há indivíduos que, sem vontade firme de arcarem com a responsabilidade total que uma religião lhes acarreta, procuram adaptá-la às suas conveniências e ao seu comodismo, e assim aceitam a parte que lhes convém da religião e desprezam a outra. E há também espíritas que misturam as religiões, tais como aqueles que frequentam a igreja, aceitando e praticando certos ritos católicos, batizam, se casam na igreja, né? E mandam dizer missa para os desencarnados. Isso não é aceitar e muito menos praticar uma determinada religião, mas comodismo, preconceito e muita preocupação pelas conveniências sociais. Os que assim agem aceitam a oferta e não o altar, o ouro do templo e não o templo. É evidente que semelhantes indivíduos são hipócritas, que torcem as religiões segundo suas necessidades do momento. Né? Há de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimais o hortelão, o endro, o cominho e tal. Foi aquilo que ela falou, esse trecho que ela falou. Né? São aqueles que aumentam o patrimônio terreno usando para isso da religião. Assim de exemplo hoje em dia, né? Condutores cegos que coais um mosquito e engolis um camelo. Ah, porque eu sou da religião tal. Mas quer pompas, aparato exterior, fórmulas vãs, e que fecham os olhos à observância das leis divinas. Há de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o que está fora do copo e do prato, e por dentro está cheio de rapinas e imundícies, fariseu cego, primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo, né? São sepulcros caiados, tal, cheios de mortos e tal, por dentro cheio de ossos de mortos, asquerosidade. Assim também vós outros, por fora, vos mostrais, na verdade, justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e iniquidade. E aí Jesus fala sobre a desarmonia entre o exterior e o interior. Ou seja, os adeptos de qualquer doutrina religiosa. E daí, dessa desarmonia, se origina a hipocrisia, que Jesus combateu mesmo. No afã de parecerem justos aos olhos dos homens, tratam só do exterior, isto é, observam apenas a parte material da religião, cumprindo todas as formalidades prescritas, mas não a parte moral, que trata da reforma íntima. Aos olhos dos homens podem parecer justos, aos dos olhos de Deus, não. É bom notar que não é somente entre os sacerdotes que se encontram túmulos caídos. Em todas as religiões, em todas as classes sociais, eles existem e simbolizam os homens justos na aparência, porém, cuja hipocrisia esconde o mal, que dissimuladamente praticam e os vícios nos quais se comprazem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Todos os ensinamentos novos encontram sérios adversários, não só porque a humanidade se compraz no comodismo que aqueles ensinamentos vieram quebrar, como também porque há grupos organizados, os quais exploram habilmente a ignorância, o endurecimento e o comodismo do povo. E como tem. Assim, contrariado em seus atos viciosos e instigado por seus condutores, ordinariamente o povo acabou sacrificando os que lhe vieram trazer ensinamentos superiores. Contudo, a evolução continua e lições novas abrem caminhos até serem aceitas. Isso foi só os ais.
que no final ainda tem umas coisas assim. Serpente, raça de víboras. Como escapareis vós de seres condenados ao inferno? Ah, mas será que hoje em dia tem? Oh, só tem. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu pulei algo que deveria ter dito. Momentinho. Sim. Emmanuel, nesse livrinho aqui que a gente já comentou às quartas-feiras. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Mateus 23, 23. Indignação. Cristo nunca examinou o campo do seu apostolado, cruzando os braços com ternura doentia. Numerosos crentes preferem a filosofia acomodatícia do, entre aspas, Deus faz tudo, olvidando que devemos fazer o que esteja ao nosso alcance. É o objetivo da nossa encarnação. Ninguém veio aqui para passear, não. Veio para resolver os boletos espirituais, pelo menos os juros e correção monetárias espirituais. Correção monetária espiritual. E colaborar com Deus no trabalho aqui na Terra. Tem trabalho para todo mundo. Ser cristão não é dilatar a tolerância com o mal, a começar de nós mesmos. A gente tem uma... não, mas... Quando a gente começa assim... Não, mas é que... A gente, logo depois vem uma desculpa, uma justificativa para aquilo de errado que nós fizemos. A indignação contra os prejuízos da alma deve caracterizar os sinceros discípulos do Evangelho. Jesus indignou-se contra a hipocrisia de sua época, contra a insegurança dos companheiros, contra os mercadores do templo. Como protótipo da virtude, o Mestre nos ensina a indignarmos-nos. Suas reações nobres verificam-se sempre quando estavam em jogo os interesses dos outros, o bem-estar e a clareza de dever dos semelhantes. Quando se tratava de sua personalidade divina, que pedia Cristo para si? Nada. Que disputou para si mesmo no apostolado? Nadica de nada. A voz divina que se levantou com enérgica majestade no templo para exortar, viu? Nada de chicotear, os vendilhões era doce e humilde no dia do Calvário. Para os outros, trouxe a salvação, o júbilo e a vida, defendendo-lhes o interesse sagrado com energia poderosa. Para ele, preferiu a cruz e a coroa de espinhos. Na nossa indignação, desse modo, é sempre útil saber o que precisamos para nós e entre aspas, e o que desejamos para os outros. Esse texto está no livro Luz no Caminho. Pois é. Pois é. E aí? E aí, que se a gente pesquisar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver uma série de orientações sobre hipocrisia. E para a gente pensar, que já faltam quase 3 minutinhos para a gente ir terminando a nossa conversa de domingo, do capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, instruções dos espíritos, a afabilidade e a doçura. Item 6. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades, ao ser humano, né? Quantas pessoas, né,
Quantos há cuja fingida bonomia, a pessoa parece tão do bem, não passa de máscara para o exterior de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas, desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. No caso é Lázaro, em Paris, 1861, continua nos alertando o seguinte: a esta classe, isso aqui é hipocrisia pura e simples, né? Também pertencem esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados, aqui é o homem mesmo, lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo. As mulheres também, né? De vez em quando, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, o chefe, né, o gerentão, que o chamariam à ordem, sabe? Ele sabe com quem se mete, né? Ia levar né? Chega para lá daqueles. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que o chamariam à ordem, estou pensando, está falando com quem? Murcha. Acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios mandem leite e mel. Se o coração, de modo algum, lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Produção, mais alguém ou partiu prece de domingo de carnaval? Então, vamos fazer a nossa prece? Gratidão, Senhor Deus, por tudo que a tua bondade nos concede, em cada encarnação, para que nós possamos evoluir, Senhor, fazer a reforma íntima de existência em existência. Gratidão a Jesus por nos ensinar a trabalhar o nosso íntimo, os nossos sentimentos, trabalhar o nosso lado sombra, como nos lembra Hamed, o Espírito, que nós possamos ir desenvolvendo a humildade, desenvolvendo um pouquinho de paciência, as virtudes que nós precisamos desenvolver através da criação de hábitos que correspondam aos seus ensinamentos, Senhor Jesus, que nós possamos ser um traço seu a cada dia. Gratidão a Maria, que nos acolhe, nos reconforta e nos socorre sempre. Lembrando, mãe, o seu mandamento, das bodas de Caná. Fazei tudo aquilo que ele vos mandar. Nos ajude, mãe, a realizar isso. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar envoltos em paz e em harmonia. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Eu que agradeço, Juliana, você está por aqui. Acabou meu tempo. Até domingo que vem com outra história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fiquem bem, fiquem em paz nessa Saturnália. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Espero você no próximo evento.